Com vocês, Caio Corrêa. Bom, boa tarde a todos. Como o Fernando me apresentou, sou Caio Corrêa, sou idealizador do Yogalaya, que é uma escola de yoga que a gente abriu em parceria com o Vida Veda, né? O Matheus é meu sócio nessa escola. E eu estou aqui para fazer uma fala breve para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que é yoga, né? Normalmente, quando a gente fala sobre yoga, parece que são aquelas posturas, né? Parece que a gente faz umas posturas meio mirabolantes e que a gente muitas vezes não entende mais meio por que a gente faz aquilo, né? Às vezes eu acho que é uma prática de alongamento ou uma prática de mexer o corpo que pode substituir a academia, né? Mas muitas vezes a gente não entende exatamente qual é o campo de estudo do yoga. E o campo de estudo do yoga é o agora. É como a mente consegue olhar para o agora com clareza, né? Então, quando a gente consegue olhar para o agora com clareza, a gente consegue entender de fato o que eu estou sentindo, e a partir do entendimento do que eu estou sentindo, eu consigo atuar de maneira mais clara. Por exemplo, agora eu convido você, se você puder, fechar um pouquinho os olhos e avalia como é que está a sua barriga. Vê se você está com a barriga contraída. Tenta soltar um pouquinho mais o seu abdômen. Relaxa um pouco a barriga. Solta. Vê se, quando você solta a barriga, relaxa o abdômen, esquece a pressão estética por um abdômen magrinho, definido, e relaxa, e faz uma boa inspiração agora. Vê se não tem mais espaço. Às vezes, um ato simples de relaxar a barriga pode trazer um alívio para uma tensão que a gente tem, o alívio para uma mente mais agitada. Pode voltar a abrir os olhos. A gente, dentro do yoga, entende que a mente e a respiração são absolutamente ligadas. Então, se a minha mente está muito agitada, provavelmente a minha respiração também está muito agitada. Então, se a gente aprende algumas técnicas para lidar com a respiração, eu aprendo a lidar com a minha mente. Hoje em dia, a gente vê que os processos de depressão, os processos de ansiedade, eles crescem muito, vertiginosamente. E a gente, muitas vezes, só consegue lidar com isso em clínicas, muitas vezes de maneira medicamentosa. E o yoga, ele entra como uma outra forma da gente tentar abordar os sintomas que a gente tem, né? Então, imagina que eu estou com uma sensação de angústia, de aperto no peito. Sabe quando a gente fala que eu estou com uma sensação de aperto no peito? Que é aquela sensação, ai, tem um negócio meio ruim aqui, sentindo, né? E o yoga olha para isso de maneira muito simples. Se eu estou com uma sensação de aperto no peito, por que eu não... Se você abrir o peito, você vê que quando você volta, eu volto mais aqui, ó. Eu falo, caraca, estou bem. Não sei se você já aconteceu isso no trabalho, às vezes você está trabalhando, aí você está meio curvadinha, aí alguém pega nos seus ombros e faz assim. Aí você fala, caramba, obrigado, parece que eu estou até mais acordado, parece que eu estou até mais disposto. E às vezes coisas muito simples, elas de fato têm uma atuação muito profunda. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que cobra muito resultado de nós, né? A gente o tempo inteiro tem que cobrar resultado. Então a gente está olhando para frente. Eu estou olhando para o que a minha ação de agora vai gerar em termos de resultado lá na frente. O que eu falo agora, como é que isso vai bater no seu ouvido, né? Isso gera muitas vezes ansiedade, porque eu fico preocupado. Caramba, mas será que o que eu estou falando agora vocês estão entendendo, né? E aí eu deixo de entender o que está acontecendo agora para tentar prever alguma coisa que eu meio que não consigo. Eu não tenho como saber o que você vai sentir, o que você vai entender do que eu estou fazendo. Então, o que é o meu objetivo aqui? Se eu quero passar essa minha fala de maneira mais organizada, eu tenho que dar uma respirada. Isso me relaxa. Relaxa o trapézio, relaxa o peito. E só de eu estar um pouco mais relaxado, eu consigo falar de maneira mais organizada. Eu consigo perceber os sintomas que estão acontecendo em mim de maneira mais clara. Outro exemplo muito clássico, né? A gente foi ali para o coffee break, um monte de coisas gostosas, né? Aí, às vezes, eu chego lá muito agitado, com um monte de gente conversando,
às vezes eu nem sei como é que eu estou me sentindo. Será que eu estou com fome ou não? Mas aí tem um monte de coisa lá gostosa e eu não pensando em como eu estou, eu saio atacando. Eu saio comendo as coisas. E às vezes eu nem estou pensando, será que isso de fato vai me fazer bem? E às vezes uma simples respiração... deixa eu ver, como é que está a minha barriga agora? Ela está meio dura, acho que eu nem digeri direito, né? Isso é simplesmente como eu consigo olhar para o agora, né? Eu não preciso fazer uma postura mirabolante ou ter uma flexibilidade incrível para eu poder olhar para o agora com clareza e entender o que me cabe. A grande pergunta do yoga é, o que me cabe agora? Né? Quando eu consigo entender o que me cabe, eu consigo me cuidar. Né? Muitas vezes o yoga é hoje em dia tratado como algo de performance, como algo que eu tenho que fazer para atingir um resultado. De novo, a história do resultado. E se eu estou focado no resultado, eu deixo de cuidar do que precisa ser cuidado. Então, muito do que a gente busca no yoga, para além das posturas físicas, porque a postura física é uma das partes do yoga que de fato ajuda muito, né? Por exemplo, a gente percebe que posturas de abertura de peito, quando a gente faz isso, quando a gente espreguiça, né, a gente de fato tira a preguiça. Então, se eu estou num momento mais preguiçosinho, se eu estou num momento mais esquisitinho, eu posso simplesmente, se você quiser, você pode até experimentar. Abre o peito, dá uma esticada. Pode até fazer um sonzinho, não fica com vergonha não, faz um... Ai, que maravilha! E dá para ver o sorriso de vocês. A gente só espreguiçou. É porque às vezes a gente não percebe como atos muito simples e básicos, eu não preciso fazer uma coisa mirabolante, uma técnica muito rebuscada, mas só de eu parar um momentinho do dia, ou de preferência, alguns momentos do dia, para de fato olhar, como é que eu estou? Eu estou com dor. Aí eu vou cuidar da dor. Eu estou com a respiração meio ruim. E se você vai ver, muitas vezes essa respiração meio ruim é porque minha barriga está muito travada. Eu estou com a barriga tensa, né? Avalia se a sua barriga está de fato solta, molinha. Normalmente a nossa barriga está dura. A gente vive numa pressão estética que a gente tem que estar sempre com o abdômen sarado, com o corpo forte. Isso vai gerando um monte de tensão. Daqui a pouco eu estou andando assim, né? Enquanto eu posso ter um corpo forte e saudável, mas eu não preciso estar com ele contraído e tenso. É muito engraçado que hoje em dia eu vejo pessoas tirando foto, né? As pessoas vão tirar foto e elas se contraem todas. O que eu mais penso é, essa pessoa deve estar respirando horrível. Ela está, às vezes, com o abdômen trincado, né? Bonitão ali. Mas eu penso, nossa, como a respiração deve estar ruim. Porque a gente perdeu um pouco a ideia de cuidado. A gente hoje em dia foca muito em performance, a gente hoje em dia foca muito em resultado e a gente está esquecendo de se cuidar. Não é à toa que a gente vive numa sociedade do cansaço, numa sociedade regida por ansiedade e depressão, né? Porque a gente está esquecendo de olhar para o agora. E agora caramba, eu estou meio com preguiça. O que eu posso fazer para tirar a preguiça? Tem várias coisas que a gente pode fazer, tem várias técnicas, mas tem várias ferramentas. Se eu estou num momento muito estressado, por exemplo, uma prática de yoga, entre aspas, poderia ser, deixa eu dar uma caminhada no parque, porque isso vai pegar um momento de agitação e vai trazer uma certa calma. Eu também posso usar, eu estou muito cansado. Sabe quando você se recolhe um pouquinho? Né? Às vezes, simplesmente, quando a gente no yoga, a gente faz posturas de flexão para frente, né? Essas posturas, elas têm um efeito apaziguador. Então, no momento que você estiver estressada, que você estiver muito agitada, você simplesmente pode flexionar as pernas e faz um pouquinho aqui, ó. Até sentado, às vezes, você se abraça um pouco, solta a cabeça. Quando a gente solta a cabeça, a gente relaxa o córtex frontal. O relaxamento do córtex frontal traz um alívio. O oposto, a mesma coisa. Se eu estou com preguiça, eu abro o peito, eu abro as laterais. Isso tudo vai trazendo muito mais espaço para a gente. Quando a gente tem mais espaço no tórax, espaço no peito, a respiração flui de maneira mais organizada. A respiração fluindo de maneira mais organizada, a mente funciona de maneira mais organizada.
A gente vive numa sociedade com um estímulo de dopamina, né, por causa do celular, muito intenso, é muita agitação, né, é muito estímulo. O que o yoga propõe? Que você tenha momentos do seu dia e uma rotina diária que eu possa parar um pouquinho e olhar. Como é que eu estou agora? Né? Não necessariamente uma prática que eu fico só fazendo posturas que outra pessoa fala. Aquela postura que eu vejo na foto, eu acho a foto bonita e eu penso, isso não é para mim, ou eu penso, eu quero chegar naquele resultado. De novo, eu não estou olhando para agora, eu estou olhando para um resultado, eu estou olhando para uma performance, eu estou olhando para algo que não está acontecendo. Né? Então, a minha ideia hoje aqui é simplesmente trazer uma fala que traz uma reflexão sobre o yoga não sendo apenas execução de posturas. As posturas, elas são legais, são importantes dentro do processo do yoga, ajudam a gente a abrir espaço. Quando a gente tem mais espaço, espaço no corpo, espaço na mente, tudo organiza melhor. Né? Por exemplo, eu brinquei com o negócio da comida. Né? No yoga a gente fala, você não deveria encher a comida, o estômago inteiro. Porque se eu encho o estômago inteiro, não tem espaço para a digestão acontecer. Se eu encho a minha mente inteira, não tem espaço para os pensamentos, para a criatividade, para a intuição acontecer. Se eu estou com o peito muito apertado, por causa de tensão no trapézio, tensão no abdômen, tensão no diafragma, eu não tenho espaço para fazer uma respiração confortável. E aí a nossa respiração vai ficando mais apertada, e a minha respiração mais apertada vai dar muita agitação mental. Muitas vezes gera crise de pânico. Você vê muitas pessoas com crise de pânico, com crise de asma, com crise de bronquite, que muitas vezes é tensão, que às vezes é uma falta de habilidade de... É claro que não são todos os casos isso, né? Mas muitas vezes um nível de agitação muito forte, simplesmente a gente consegue liberar com uma exalação boa. Eu dou aula, formação de professores de yoga às vezes, né? E eu vejo que muito se fala de técnicas avançadas, e quando eu vou conversar professor com professor, às vezes o professor ele me assume e fala, Caio, mas na verdade eu nem sei exalar, eu não sei exalar com qualidade, e eu estou aprendendo uma mega técnica, super rebuscada, super difícil, com nomes bonitos, mas eu não sei fazer o básico, eu não sei inspirar com qualidade. Às vezes eu inspiro de maneira muito tensa, eu exalo de maneira muito tensa, né? Então, convidar a todos nós a tentar olhar, não só para o yoga, mas tentar olhar para a sua saúde, tentar olhar para como o yoga pode interferir na sua saúde e na saúde de outras pessoas, né? Entendendo que a gente está fazendo aqui um evento sobre promoção de saúde, como a gente pode levar técnicas integrativas para o nosso SUS e para todo o sistema de saúde, para como a gente pode, de fato, aliviar sintomas de maneira muito simples. O yoga ele tem um pensamento muito simples. Se está apertado, abre. Se está com muito movimento, fecha um pouco, que vai ajudar você a trazer um pouco mais de controle, um pouco mais de organização. Né? Se eu estou com a respiração muito agitada, como que eu consigo desacelerar? E isso eu entendo como eu consigo desacelerar também a mente. Né? Se eu estou com o corpo muito preso, eu posso atuar no corpo e soltar um pouco o meu corpo. Porque um corpo muito preso, eu fico com a respiração fechada. Né? O objetivo do yoga não é só cuidar do corpo para eu ter um corpo flexível e móvel. É eu ter um corpo com possibilidades. Porque o corpo ele é a nossa ferramenta de interação com a realidade. Se o meu corpo é limitado, a minha interação com a realidade é limitada. Então, quanto mais eu consigo abrir espaço, criar, né, flexibilidade no corpo, que gera mais flexibilidade na vida, clareza mental, que gera uma forma de olhar para a realidade de maneira mais organizada, eu tenho certeza, isso eu aplico na minha vida, eu vi a diferença que isso gerou na minha vida, eu consigo atuar de maneira mais serena. O estresse cada vez mais aumenta, falta serenidade. E a serenidade ela vem com organização, né? O yoga é um processo que às vezes ele é longo, mas que ele consegue atuar de maneira muito organizada dentro da nossa forma de olhar para a realidade. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, minha fala aqui é para ser bem curtinha mesmo,
porque, né, eu queria deixar o Matheus falar, tudo que o Ayurveda vai trazer, eu acho que conversa perfeitamente com o que o yoga propõe, e para que a gente possa entender o yoga de uma maneira um pouco mais ampla, tirar um pouco aquela ideia de que o yoga é fazer posturas, para eu entender que o yoga é uma forma de cuidado, e que sim, eu cuido do corpo, mas eu cuido da minha respiração, eu cuido da mente. Existem formas muito simples de fazer isso, e que se a gente tiver uma orientação adequada, se eu puder olhar para o seu caso, eu consigo direcionar algo para você, né? Hoje em dia a gente vê aquelas fotos de salas cheias do Ibirapuera, cheio de gente fazendo as mesmas técnicas, como se todo mundo precisasse das mesmas técnicas, né? Isso é um pouco incoerente se a gente for pensar como a saúde olha para o ser humano. Cada pessoa tem uma particularidade. E dentro do yoga a gente deveria pensar da mesma forma. É claro que é legal as aulas em grupo para eu poder ver, caramba, peguei várias ideias aqui, mas aí eu levo elas para casa e penso, o que eu preciso hoje? Então, quando eu acordo, o que eu posso fazer para sair de um momento de preguiça e ir para um momento de estabilidade? Quando eu chego de noite, depois de um dia muito cheio e muito conturbado, em que eu lidei com muitas pessoas, em que eu interagi com um monte de gente, em que eu recebi um monte de interação, como que eu consigo apaziguar a minha mente para ir para um lugar de sono, né, de relaxamento, e um relaxamento que é organizado, que não é aquele relaxamento peso, que eu me largo e eu não tenho capacidade de interação. Então, queria saber se alguém tem alguma dúvida nesse momento. E queria desde já agradecer muito a organização, agradecer toda essa iniciativa que é linda. Caramba, que bonito isso aqui. Não? Agradeço muito a presença. Beleza. Obrigado. Vamos, agora eu vou fazer uma chamada que, se alguém tem uma pergunta, acho que ainda é importante. Tem um tempinho aqui. Olha lá. Então vai. Não tem problema. É a Andréia, da Maxwork, que ajudou a gente com os coletes aqui. Boa parte do território ajudou a gente a fazer isso aqui acontecer. Oi, Caio, tudo bem? Oi. A impressão que eu tenho da yoga é que eu preciso estar no lugar do instrutor, do professor. Eu já colocou yoga lá e eu já entrei no Google e já vi que você tem um aplicativo. A yoga para eu fazer em casa, através do vídeo, né? Eu vou conseguir alcançar a mesma coisa que eu alcançaria em um ambiente físico, com o instrutor ali na minha frente, organizando a minha postura, porque você já explicou que a yoga não é só a postura, né? E é isso, eu estou muito curiosa em relação a isso. Ótima pergunta. Então, claro que não é a mesma coisa, né? É claro que se eu estiver junto de você, eu consigo te orientar de uma outra forma, mas não quer dizer que é com uma qualidade inferior, né? Eu, por exemplo, hoje em dia eu só dou, quer dizer, não é que eu só dou aula online, mas a minha escola ela é só online. Eu faço retiros e eventos presenciais. Mas eu, por exemplo, na minha casa, né, eu tenho uma tela grande em que eu vejo os meus alunos, às vezes até com mais qualidade do que numa sala cheia de gente, né? Se eu tivesse com todos vocês numa sala, eu não ia estar vendo o detalhe do seu calcanhar, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, né, eu tenho uma tela bem grande e que eu tenho as pessoas em quadrados individuais. E eu consigo ver ela com uma qualidade, e eu posso corrigir ela, eu posso trazer alternativas para ela, e mais do que isso, eu trago muita facilidade de acesso. A pessoa está na casa dela, com o celular, às vezes, que hoje em dia todo mundo tem um celular. Então a gente consegue atingir a pessoa onde ela está. Porque às vezes se a pessoa vai viajar, se ela tem que ajudar a mãe em outro lugar, ela tem que parar o processo dela, que às vezes é um processo importante dentro do que ela está vivendo, né? Então, claro que se você puder estar presencialmente com o professor, é incrível, né? Mas muitas vezes as aulas hoje em dia são em grupos muito grandes. Às vezes o professor, mesmo presencial, ele não está te dando a atenção devida, né? Hoje em dia a gente tem formações muito pequenas, né, muito curtas para a formação de professores. E os professores aprendem os ajustes como se eles fossem iguais para as mesmas pessoas. Então, não quer dizer que o yoga presencial é melhor,
Porque existe muito yoga que ele é meio pasteurizado, né? Ou seja, todo mundo faz a mesma postura, recebe o mesmo ajuste do mesmo jeito. Sendo que o yoga, assim como o processo de medicina, deveria ser um processo individualizado. E, às vezes, né, o processo online pode facilitar muito uma interação sua com um professor que, às vezes, mora em outro lugar. E que ele pode te dar um acompanhamento mais individualizado, ele pode te dar um acompanhamento onde você estiver, do jeito que você estiver, né? E assim a troca ela pode acontecer de uma maneira muito bonita e muito proveitosa para o praticante também. De nada. O yoga, ele tradicionalmente, ele é um estudo sobre o funcionamento da mente. Né? Existem textos muito profundos em que trazem um mapa sobre como é o funcionamento da mente. Né? O texto clássico do yoga, que é um texto chamado Yoga Sutra de Patanjali, ele de fato, ele traça um mapa de como a nossa mente funciona, quais são as nossas causas de sofrimento, como que a gente sai e apazigua o sofrimento, como eu adquiro mais clareza, como eu lido com os meus condicionamentos. Porque hoje em dia, se você for ver, a gente age muito por padrão, por hábito. Né? Acredito que todos vocês saibam o quanto é difícil você largar um hábito ruim. É muito difícil, porque esses hábitos eles estão muito enraizados em nós. E o yoga, ele tem, há milhares de anos, uma explicação que é absolutamente incrível, e a Dani já pôde ver isso na pele, né, na mente, na verdade, sobre como você entender o funcionamento da sua mente faz com que você possa mudar padrões, faz com que você possa entender de fato o tempo que isso leva, faz com que você possa entender o que eu posso de fato fazer agora para atuar e para que agora eu vá cuidando e que ao longo prazo eu vou tendo um processo de aprimoramento, eu vou tendo um processo de clareza, e esse processo de clareza me traz uma atuação na vida de maneira muito mais coerente, de maneira muito mais adequada. Né? Então eu consigo de fato entender, caramba, o que me cabe agora? E aí eu faço o que me cabe agora, e depois eu faço o que me cabe depois. Né? E esse processo é um estudo que é um estudo teórico, né? Um estudo muito lindo, eu acho que é o estudo mais bonito que eu já fiz, eu acho que é o estudo mais bonito que eu ofereço também, que é um estudo sobre como a nossa mente olha para a realidade e como esse olhar para a realidade pode ser modificado gradualmente para que eu vá tendo mais clareza. O grande objetivo do yoga é trazer clareza e libertação desses hábitos e condicionamentos que prendem a gente em ciclos de sofrimento, né? Ciclos que a gente sabe que eles vão acontecer, a gente sabe que eles estão aqui, mas eu não consigo me livrar deles. Tenho uma amiga que tem dores crônicas há muito tempo e que ela se cura até hoje. As dores crônicas, elas não são consideradas na medicina moderna como curáveis, né? Mas ela está em remissão há muito tempo, ela não sente dores há muito tempo, né? Porque ela foi cuidando justamente de como que ela pode olhar para a alimentação, olhar para os hábitos dela, olhar para como que ela lida com a vida, lida com as próprias rotinas e com as próprias atividades. Ela transformou a vida dela, ela cuidou do corpo, da respiração e da qualidade mental, reavaliou a forma como ela se alimenta, reavaliou qual é o trabalho dela, né? Porque muitas vezes o nosso processo de mudança, ele envolve um olhar honesto para a realidade. E às vezes eu estou trabalhando numa coisa que me adoece, né? Isso é um assunto interessante, polêmico também, né? Mas que a gente tem que entender. Às vezes, o que a gente faz é o que nos adoece. Então, se a gente de fato quer se curar, a gente às vezes tem que largar aquilo que nos adoece e ir na direção da cura, né? E aí a gente vai ter uma qualidade de vida diferente. Então, essa pessoa, ela mudou o trabalho, ela mudou os hábitos, ela passou a fazer as práticas, as técnicas e usar o conhecimento do yoga para ter mais clareza, mudou a alimentação e ela, hoje em dia, ela é uma das pessoas mais saudáveis que eu conheço. Obrigado.